respondendo aí o Juarez, entre os cenários de estresse e normal, há alguma aposta de qual o candidato político pode representar cada um desses cenários no âmbito das eleições? Lembram que eu falei que existe a possibilidade do mercado ir no 4,669? Então, existe essa possibilidade, porque nesse momento não conseguimos descobrir se os bancos estão apostando nisso. E aí, quando eu digo os bancos, eu quero dizer mais a influência dos bancos, não na aposta dos bancos, tá? Bancos quase nunca fazem apostas, né? Eles influenciam pessoas a fazer as apostas, tá? E é por isso que eles ganham muita grana. Então a gente não sabe o quanto. A volta do Lula, ele poderia, tá? Então, e aí a gente vai criar várias hipóteses para tentar filtrar as coisas. A volta do Lula significaria muito mais assistencialismo, como ele já tá divulgando, tá? Revogar várias coisas e num tom sempre mais populista. E isso poderia significar mais juros para os bancos, já que a nossa maior dívida é interna, são com os bancos internos. Então, levantar a Selic para 30% é uma maravilha para os bancos aqui. Então, isso seria um cenário que até deixaria interessante para os mercados, tá? Ou para os bancos, tá? Derrubar o dólar se as pesquisas colocassem o Lula na frente. Mas não é bem assim, tá? Mas não significa isso. E por quê? Porque para a campanha política, $1 em baixa, ele não serve para o Lula, mesmo que ele esteja nas pesquisas com 90%. Porque ele vira capital político para o atual governo, que é o Bolsonaro. Então tem como ele vender que está controlando a inflação, que está controlando o câmbio, e automaticamente, se o dólar cair, a inflação vai cair. E é justamente na onde interessa o atual governo levantar a Selic para não deixar o capital fugir para os Estados Unidos, porque se aumentar os juros lá, o capital do investidor aqui vai para os Estados Unidos, fica mais interessante. E aqui o dólar um pouco mais baixo, ele vira capital político do Bolsonaro. Um dólar mais baixo, ele ajuda o Bolsonaro. Assim como um dólar nos patamares tranquilos, ele beneficia o Bolsonaro. Tá? E se for num patamar de câmbio controlado, de um câmbio normal, de um câmbio equilibrado, para baixo, né? Então, trabalhando na parte de baixo dessa expectativa de câmbio natural, de câmbio normal, ele beneficia o Bolsonaro. Tá? Só que provavelmente o Bolsonaro vai ter que pagar pedágio, que é uma Selic um pouquinho mais alta. Então, por isso que eu não descarto uma Selic a 15%. É um bom jeito para ele se reeleger. Tá? Se ele levar a Selic para uns 15%, veremos aí ele fazendo um populismo com quem manda no jogo, que são os bancos. E aí agradando um pouco e comprando os bancos, tá? Então, basicamente é isso. Então, por isso que a gente tem que ficar de olho nos juros, muito mais até do que na inflação, porque conforme for. Aí, lógico que tem a diferença, né, da inflação para os juros, e os juros é para corrigir a tal da inflação, né? Então, se a inflação se mantiver e o juro subir, isso que significa que os bancos estão ganhando um pouquinho mais. Se a inflação cair e o juro subir, maravilha também, os bancos estão ganhando com isso. Agora, se o juro subir e a inflação subir, aí não adianta muita coisa, tá? Aí esses juros, essa Selic não consegue pagar pedágio, tá? Então, nesse caso, sim, o dólar para baixo beneficia e mostra uma força mais do Bolsonaro, da equipe econômica do atual governo, e um dólar alto mostra que as coisas estão saindo da linha e isso serve para queimar o Bolsonaro. Isso vira um capital político para os adversários. Tá? E aí sobe tudo, porque, veja bem, o dólar para baixo, ele beneficia a inflação, por questão da balança, tá? Então a balança fica um pouquinho mais favorável.
com dólar mais baixo, né, a gente consegue importar, e aí o fator mais importante é a importação, né, a importação fica com valor mais baixo, isso reflete na inflação. O nosso combustível é indexado no dólar, então um dólar mais baixo também tem o poder de abaixar o combustível, e isso também influencia na inflação. Então repare que mexer no dólar, pagar um pedágio nos juros para os bancos influenciarem na queda do dólar, vale muito a pena para o governo, porque ele mata dois coelhos numa cajadada só. Tá? Então a gente agrada as pessoas comuns, né? Quem não quer maiores rendimentos na poupança, então para o povo fica mais interessante, fica legal, tá? Teoricamente, pelo menos o que vão apresentar para nós é isso, né? Te dá 1% ao mês, por exemplo, é uma maravilha, 1,5% melhor ainda. Então o correntista fica feliz, o banco fica feliz porque recebe os juros baseado na Selic, então recebe mais juros. Enfim, agrada todo mundo, mas no final das contas a gente paga a conta. Mas não importa, né? O que importa é o que apresenta para o mercado e que vai aparecer para o mercado e para a pessoa comum, tá? Assim como o Auxílio Brasil, né? O Auxílio Brasil também é uma maravilha para quem está recebendo, tá? Mas essa conta a gente paga lá na frente de todo jeito, tá? Então, acho que é bem simples aí, quando a gente explana tudo isso, né? Aí fica bastante claro que um dólar para baixo ajuda o governo atual, um dólar para cima joga contra ele. Um dólar estressado para baixo representaria o Bolsonaro, mas aí não faz muito sentido. É por isso que aquele 669, ele tá lá, existe a possibilidade, porque temos que identificar quem foi que fez aquelas vendas e o porquê que fizeram aquelas vendas no final do ano, né? Por que compraram tanto e depois venderam tanto, tá? Então existe essa incógnita, precisamos responder essa pergunta e ficar, como a gente não tem a resposta no momento, a gente coloca ela no mapa e fica em aberto, analisando todas as variáveis. Então o Bolsonaro representar um estresse para baixo é meio estranho. Todos os outros pode representar para cima, tá? Só que mais pro Bolsonaro, tá? Porque pro Lula não faz sentido. Se ele falar alguma coisa e o dólar for a 6, não faz sentido, tá? Não faz muito sentido. Tá? Todo mundo vai jogar a culpa na equipe econômica do Bolsonaro. Então, por mais que seja uma culpa, digamos aí que o Lula diz que vai estatizar todas as empresas grandes. Isso seria uma bomba para o ponto de vista nosso de investidor, mas para as pessoas comuns não saberia que o dólar subiu, porque simplesmente vai tomar tudo de todo mundo, tá? Vai ver simplesmente como culpa da equipe econômica, tá? E aí a gente está falando de pessoas menos estudadas, mais ignorantes, que não estão atentas à economia e nem à política, tá? Então a gente está falando dessas pessoas. As pessoas que entendem vão ter clara ciência de que foi aquilo, tá? Que é porque vai estatizar, mas não, né? Então, para a pessoa comum, ele quer saber do dele, ele quer saber da comida dele, né? O que ele vai comer amanhã. Então é isso que ele quer saber. Então isso, o dólar subir, vai inflacionar e ele vai passar fome, tá? Então isso é um fato, tá? Então para cima seria mais o Bolsonaro. Por isso é importante, né? Um cenário para o Bolsonaro seria o dólar mesmo subindo, ele trabalhar sempre no cenário normal, mesmo que ele faça as altas, né? Ele faça um movimento de alta, mas que ele fique num contexto de mercado normal, tá? Sim, pode estressar um pouquinho e ir naquele 771 que a gente falou? Pode, tá? E a gente até conta que vá. Só que ele não pode começar a romper e começar a ir lá para os 6, porque ele não volta tão cedo e o Bolsonaro tá fora do jogo.